Esses 4 elementos, minha gente, são primordiais para o nosso processo de vida, para os nossos caminhos se abrirem. Por quê? A injustiça, o desamor, a incompreensão e o poder formatam o corpo da gente. Essas energias manipulam a nossa matéria. Só saímos de planeta Terra quando nos tornarmos independentes. Oi, pessoal. Tem uma pergunta aqui que me lembra muito todos os cursos de astrosofia que eu já dei. É mais do que uma pergunta, é um sentimento, é um arrebatamento, é uma coisa que... Eu já dei muitos cursos de astrosofia em muitos idiomas. Eu vou repetir a pergunta. Alu, estou com dificuldade de entender o sentido e influência dos juízes da água, da terra, do fogo, etc. Percebi que o mesmo juiz, por exemplo, do fogo, pode reger mais de uma planície. Você vai dar alguma aula falando mais detalhadamente a respeito? Não é nem a pergunta, é o sentimento. A astrosofia dá isso na gente. Eu dizia aos meus alunos, e vou dizer a vocês aqui, a sensação é que as pessoas querem que eu bote um chip na cabeça delas e a astrosofia abre assim. E elas fiquem sabendo tudo de astrosofia em um minuto só. E nenhum curso é assim, não é? Eu ainda não falei dos juízes, eu só citei. Nós vamos falar sobre os juízes hoje. Eu citei simplesmente as 8 planícies. E fiz aqui uma live com uma moça chamada Denise Ottaviani, uma fonoaudióloga que trabalha muito com autistas já há algum tempo, para que as pessoas vissem que existem diversos tipos, não é? de autistas, dos mais graves, aos mais leves e até os gênios. Tem pessoas que dizem que um lado da ciência me chama de gênio, outro lado da ciência me chama de Asperger, porque diz que eu tenho um foco, um hiperfoco, que quando eu estudo uma coisa, eu vou com muita profundidade naquilo. E eu digo que eu sou Alu, e os mestres dizem que eu estou aqui para dar aula de astrosofia. Ou seja, eu estou dizendo isso não é por causa dos rótulos, eu estou dizendo isso para mostrar a vocês que a astrosofia é uma coisa prática. Não é? Então, essa coisa das planícies do tempo não vai ser em 1 segundo ou 2 que você vai dizer, estou na 10ª, nem existe, estou na 3ª, estou na 4ª, não. Você precisa se observar. Não é? O mais importante é que em cada planície você vai vendo que você vai se tornando um ser mais independente da misericórdia, independente do perdão, independente de que as pessoas te perdoem. Você se torna uma pessoa com mais luz. O que luz traz para nós é independência. Não é? A misericórdia, por exemplo, é um acordo com a miséria. É quando a gente não merece, está precisando de uma graça imensa da espiritualidade, precisando de um milagre e a gente não tem nenhum merecimento. Então, nos é dado por misericórdia.
Isso é a misericórdia divina. É quando ela nos doa uma coisa que a gente não merece. Né? É quando a gente dá uma coisa a um filho também que ele não merece, para ver se ele faz, puxa, eu não mereci isso aqui, meu pai está me dando, eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor. Então, essas 8 planícies, vocês vão lendo devagar, o texto está indo na casa de vocês, e nós vamos nos voltar a essas planícies a todo momento, vocês vão ver. O que a gente precisa, que acontece com todo astrósofo, eu acho até que o efeito colateral é a pressa. Eu sei que o assunto é instigante, até porque a gente se identifica. Baltazar está pedindo para eu alertar vocês de uma coisa aqui. Lembra que a gente falou que existe o pensamento lógico, que é aquele que a gente faz 2 mais 2, ora, é igual a 4. O pensamento filosófico, que a gente diz assim, 2 mais 2 pode não ser igual a 4, porque 2 quilos de algodão em volume, né, tem mais do que 2 quilos de ferro, que é o pensamento filosófico. E o que eu falei que existe também o pensamento hermenêutico. E que neste trabalho, uma das minhas funções é não fazer este curso como um trabalho com um pensamento lógico cartesiano. Por quê? Porque a alquimia, a astrosofia, astros, tudo isso a gente só vai aprender com o pensamento filosófico e com o pensamento hermenêutico. Então tem toda uma metodologia aqui, tá? Para irem abrindo e vendo vocês fazerem outros tipos de links. Vamos começar a pensar o que é juízes? Vamos soltar aquele negócio do Jader? Olha quantas coisas podem ser juízes. Vamos lá. Isso foi feito pelo Jader Saito. Olha aí, tudo isso aí pode ser juiz. Olha, ele foi Saturno que passou, Júpiter. Todos esses aí são juízes. Juízes no sentido de nos transmitir juízo, não no sentido de julgamento. Não é? Quando a gente fala em juiz, pensa no juiz de preta terra que vai botar na cadeia ou tirar da cadeia. Não, juízes no sentido de nos passar um juízo, um conhecimento, nos transferir uma energia. Entendeu o que são os juízes? Então tudo isso aí pode ser juiz. Tá vendo? Olha, todo o nosso sistema solar pode ser um juiz. Olha que lindo na cirurgia. Isso acontece muito, ele pode ser um mentor, um médico ali do lado, ajudando, que está simbolizado ali com o planeta. Olha aí, o mentor pode estar ajudando vocês a estudar astrosofia. Né? Então, tudo isso aí pode ser juízes. Juiz de uma planície é tudo que nos passa um juízo. Pode ser até uma pessoa que ao te dar, é linda essa imagem, eu adoro essa imagem. Olha essa de casal de sangue, passando o juízo, tá vendo? Tá maior do que o outro, tá vendo? E vocês gostaram tanto que o Jader resolveu aumentar. Então todo o sistema solar são nossos juízes porque nos transmite energia, nos transmite um juízo. Todas as energias da natureza são juízes, uma árvore é um juiz. Por que será que Deus criou tudo isso primeiro para depois criar a gente? Para nos transmitir, toda vez que a gente falar de juiz, aqui em astrosofia, é o que nos transmite um juízo, uma energia, um ensinamento, ou que nos transmite também um limite. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você esteja na rua, alguém está na rua chutando um animal. E de repente um ser humano chega para você. Você não vai bater no animal. Não faça isso. Ele lhe transmitiu um juízo e também lhe deu um limite. Entendeu? Então, o que são os juízes que estão nas planícies do tempo, que acompanham o nosso viver? Tudo que nos transmite conhecimento, nos transmite energia. Tudo para o crescimento, né, gente?
e que nos dá limite. O elemento fogo, por exemplo, ele é aquele que nos dá limite. O elemento fogo, ele pode, ele tem, se você abrir, invadir o livre-arbítrio de alguém, você está dando direito ao elemento fogo invadir o seu livre-arbítrio. Saiba disso. Né? Já ouviu falar da lei do retorno? É exatamente isso. Você invade o que é a lei do retorno? Você invade o livre-arbítrio de alguém. Ou seja, você faz uma coisa com alguém que a pessoa não gostou. Levou ela um prejuízo, ela não queria aquilo. Só aconteceu aquilo na vida dela porque ela teve a infelicidade de cruzar o caminho com você. Né? Às vezes porque conhecia alguém seu, sei lá. Não é verdade? De alguma forma, isso aconteceu. E você atuou invadindo o livre-arbítrio dessa pessoa, fazendo outra coisa, enfim, não é? Aí o elemento fogo vai vir. Vai vir. Que vai lhe trazer o retorno daquela atitude. Né? Então, ele é um juiz professor que nos ensina assim, ó, não bata, bater dói. Não bata, bater dói. Bater dói, entendeu? Então, o tamanho do recado que o fogo vai dar pra gente, tem uns que chamam isso de ira divina, vai depender da nossa surdez. Lembra que a gente andou, eu não sei se vocês se lembram, mas na época, num programa desse que eu faço aqui, eu me lembro que eu falava assim, vamos ser uma pessoa xingável, vamos tratar das nossas energias, para as pessoas não jogarem energias em cima da gente, e a gente jogar energia ruim em cima de um bairro, ou dentro de um ônibus, ou até para nossa família em casa. Não é? Lembra que eu falava disso? É exatamente isso, porque o fogo, ele atua em cima das pessoas que jogam energia negativa em cima das outras pessoas. Né? Então, ele ali dá um limite, ele pode fazer você se esquecer de uma pessoa, ele pode fazer... Já tive casos de pessoas me dizer assim, eu amava fulano, mas ele me fez uma dor que eu não desejo nada de mal a ele. Mas você sabe que todo aquele amor sumiu, ele é o elemento fogo. O elemento fogo, Alu, sempre que alguém invade o nosso livre-arbítrio, o elemento fogo, ele tem a força de fazer desaparecer mesmo as energias negativas. Por isso que as pessoas acendem velas. Né? Quando a gente acende uma vela, para a gente mesmo, para ajudar a queimar também a energia negativa que está ajudando a gente, que está perto de nós. Pelo menos eu, quando acendo, para isso. Pedindo a Deus para me dar iluminação. Se eu estou com a energia negativa na minha aura ali, que queime. Então, o juiz, os 4 juízes que temos em planeta Terra, são 4. E por onde é que eles atuam? Eles atuam, vamos mostrar para onde eles atuam, Biel? Vamos lá nos chakras? Aqui está a energia kundalínica da gente. A gente já viu isso no curso de membros. Se você não viu, quem está fazendo o curso de astrosofia também, que não está indo assistir às aulas que a gente fez de membros, vai sentir muita dificuldade, viu, gente? Primeiro que eu não vou repetir tudo que já está numa fita, né? Então é bom sempre estar assistindo. Isso aqui está lá. Isso aqui foi usado na fita de membros, tá? Então está aqui a energia kundalínica, e está aqui o cordão umbilical etérico. São esses 2 que vão buscar energia. A Kundalini, um momento, na hora eu digo para você disparar, Gabriel. A Kundalini é ela que magnetiza a energia do elemento terra e do elemento fogo. E o cordão umbilical etérico é ele que magnetiza a energia do elemento ar e do elemento água. E esses 4 elementos são os juízes. Lembra que está lá juiz do fogo, juiz do ar, juiz do vento? Então, são a Kundalini, ó, ela é que vai buscar os juízes do fogo e os juízes da terra para dar uma olhada na nossa aura, né? E o cordão umbilical etérico, que é esse rapaz aqui, vai buscar os elementos e também os juízes, para ver como é que está a nossa consciência, não é? Quem verdadeiramente somos nós. Aqui, ó, a gente não consegue se esconder.
Aqui é o homem nu. Aqui ele está completamente nu. Por quê? Porque quem está vendo ele aqui é o corpo sutil, é os chakras, é o inconsciente, não é? É o chakra da glândula pineal, é o chakra coronário. Isso é o que nós somos. A matéria é o que guarda isso. Não é? A matéria tem a responsabilidade de proteger o máximo possível do que está aqui dentro. Vamos mostrar agora a Kundalini. Elas soltam juntas ou soltam uma de cada vez? Vê se solta só a Kundalini. Soltam juntas. Então vamos soltar juntas, não tem problema. Então tá aqui a Kundalini indo buscar terra e fogo. E tá aqui o cordão umbilical etérico indo buscar água e ar. É nessas horas também que esses elementos fazem 1000 coisas com a gente. Nos dá ideia, sinapse, nos puxa a orelha, nos mostra que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou nos parabeniza. É nessas horas que os juízes do coletivo também, não é? Estão dentro da gente. E isso não para de rodar, tá certo? O seu está rodando aí, o meu também. Isso aqui é o tempo todo que nós estamos. A cada palavra, cada cabelo será contado, não é? Então, é o tempo todo os juízes do vento. Vamos soltar, Bel. Aqui, acabou. Deixa eu botar de novo. Vamos botar de novo. O tempo todo a gente está aqui andando nas planícies do tempo e sendo incentivados a evoluir, não é? Aquilo que a gente veio para trabalhar, para desenvolver mesmo, fica nesse chakra aqui, ó. Tá? Que eu chamo de chakra básico. E é a Kundalini, é o elemento terra e o elemento fogo que mais fica em cima dele. Vai fazer o que você tem que fazer, rapaz, vai cumprir. Porque a terra, ela nos ajuda a materializar, e o fogo é aquele que dá o limite da gente não fazer a mais nem a menos, não é? Então, e o tempo todo está aí. A todo momento os juízes estão entrando para ver como nós estamos e criando também o nosso juiz interno, que é a nossa consciência. A próxima que a gente tem aqui, Biel, aqui, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, são os cordões, tá? E essas bolinhas aqui são os elementos, terra, fogo, água e ar. Roda aí, Biel. Esse roda? Roda. Para as pessoas verem os juízes entrando. Aí a primeira camada. Essas aulas todas estão na fita de membros, tá, gente? Ó os juízes entrando aí agora. Não falei, ó? Tá vendo? É que a gente não teve na animação a Kundalini trazendo para dentro, não foi? A gente não conseguiu a Kundalini trazendo os juízes para dentro. Mas os juízes são esses aqui, são os elementos que entram a todo momento para ver a nossa matéria, para ver os nossos pensamentos, não é? Para nos ajudar a evoluir. Vamos ver o outro, Biel, que é o último, esse que, né, eu vou falar sobre isso depois. Olha aí. Esse eu vou pôr aqui na... Quando nós alcançamos uma harmonia, eu nem gosto dessa palavra harmonia, porque a gente já viu aqui, que às vezes você sai da harmonia e retorna para ela. Mas quando nós conquistamos uma estabilidade, que a gente está aqui, ó, pelo quarto, quinto canal, planície do tempo, a gente já está com os chakras mais organizados, olha o chakra coronário aqui trabalhando, tá vendo, né? E aqui também são os 5 portais, que me fez as perguntas sobre os portais, o que tinha a ver os portais com as planícies do tempo. Os portais têm a ver com os juízes, porque os juízes passam por dentro dos 5 portais. Teve uma pessoa que me perguntou, né? Então, Lu, o que tem a ver os portais? Deixa o pessoal ver. Os portais, dos 5 portais humanos com as planícies do tempo. É pelo portal, são pelos portais que os juízes passam, eles passando aqui. Agora, aqui ele já está passando com bem harmonia, né? Aqui já até a quinta essência, como Paracelso chamava, ou o quinto elemento, que é o éter. Quinta essência e quinto elemento é a mesma coisa.
Aqui já, vamos mostrar de novo mais um pouco, Bel? Eles estão vendo essa. Aí eles estão vendo esse? Então, aqui, ó, tá vendo? Olha a Kundalini aqui, trabalhando, enviando energia já para cima, tá vendo, ó? Olha que beleza, passa pelo chakra básico, esplênico, passa por todo mundo, e lá vai, ó. Tá vendo? Por todo o nosso sistema, pela coluna vertebral, por todo o nosso sistema nervoso e também pelos nossos chakras, não é? Isso aí são juízes. Quando já estamos no nível de equilíbrio, pode tirar, Bel. Quando alcançamos uma quarta, quinta planície ali, nosso corpo sutil começa a ficar assim, ouvindo mais os juízes, com mais equilíbrio, e esses elementos ficam nos nossos portais, naqueles portais que a gente já viu. Quem não sabe dos portais, tem no site, né, Bel? Tem o texto dos portais no site. Tem um link para passar para eles? Põe para todo mundo. Bel vai botar aí os portais. Mas a gente não teve aula sobre isso, é só olhar as fitas que vocês vão ver lá. Tá bom? Então, esses são os juízes. Eu escolhi a palavra juízes porque eu procuro usar, às vezes, uns termos assim, que não já estão muito contaminados, que têm já 5, 6, 7 significados, né? E são os termos que se usava na alquimia ancestral. Eu usava mesmo assim, o juiz do fogo. Digamos que acontecia uma coisa, sei lá, acontecia uma coisa não boa, né? O alquimista pensava assim, por que o juiz do fogo veio a mim me dar esse limite? O que é que eu estou fazendo? Então, os juízes da água, a maternação. Então, esses são os juízes. E vamos falar agora bem como é que eles trabalham? Vamos ver? Eu falei para vocês que no livro Caminhos de um Aprendiz tinha lá um capítulo que falava das energias mães da natureza, do planeta Terra, e vivência com as energias também. Vamos ver, Bel, o que era a parte mais importante, o resumo? Eles estão vendo já? Estão vendo já e você está vendo aqui no Através desse pequeno meu, né? É. Ok. Olha aqui, os juízes da Terra. Olha que beleza. Nós temos que ter bastante atenção, porque toda energia em planeta Terra tem duas polaridades. Uma polaridade densa e uma polaridade sutil. No que diz respeito à Terra, a polaridade densa é o poder. Eles estão vendo lá, né? Estão vendo eu apontar? É o poder. E a polaridade sutil é o potencial, né? E tá lá os juízes da Terra observando a mim, a você. Já vimos que tudo que pode ser juiz, né? Se você acredita em anjo, anjo Miguel, Santo Antônio, se você acredita nos orixás, isso vai de cultura, por isso que eu gostei de botar o nome juízes. São todas as consciências que estão aqui para nos ajudar a desenvolver. Então, vamos falar do elemento terra. Todo elemento tem duas polaridades. Enquanto a gente está ali na segunda planície do tempo, enquanto a gente não desenvolveu maturidade espiritual, e olha, gente, podemos levar 1000 anos reencarnando nessa planície, porque existe o livre-arbítrio, existe os juízes, existe tudo para nós evoluirmos. Agora, eu não sei, não cabe a mim responder por que é que uns evoluem mais rápido do que outros. Até porque a gente não sabe se aquela pessoa ali aprendeu tão rápido, porque ela já fez 50 encarnações, não é verdade? Então, essa parte do tempo condicionado, não é? Quanto tempo leva para uma pessoa aprender? Depende de cada um, como tudo. Quanto tempo você levou para andar? Quanto tempo você levou para aprender a respeitar a sua mãe? Você já respeita a sua mãe?
Ou você ainda briga, xinga? Como é que ela trata a sua mãe? Eu digo às minhas filhas que elas escolham o marido da forma que eles tratarem a mãe. Se tratar bem, se tratar com carinho, mas se gritar com a mãe, se chutar a mãe, é melhor manter distância, porque com certeza vai fazer com elas também. Pode ser que eu esteja errada nesse conselho que eu estou dando às minhas filhas, não é? Enfim, eu estou dizendo isso para não ficar com aquela ideia de que só quem é autista ou que ainda é que está na primeira e na segunda planície do tempo. Fica na primeira planície do tempo e segunda planície do tempo, o tempo que você quiser por causa do livre-arbítrio. Agora, na primeira planície, na segunda planície do tempo, pela falta de maturidade espiritual, automaticamente somos magnetizados pela polaridade mais densa, pela polaridade poder da energia Terra. Entendeu? Porque ficamos poderosos, egocêntricos. Difíceis de lidar. Entendeu? Aqui eu já não estou nem me referindo mais àquele que ainda se mantém na condição de autista. Já estou me referindo... É que toda vez que eu falo autista, para mim todo mundo é autista, gente. A gente vai aprendendo a se comunicar. Né? Para mim, na quarta camada, a gente deixa um pouquinho de ser autista, porque começa a se comunicar mesmo com a natureza. Né? Acho que a gente vai deixando, vai aprendendo a se comunicar com o universo, a se comunicar com os elementos, a se comunicar com a espiritualidade. Então, para mim, toda vez que eu falo autista é complicado, porque para mim todos nós somos autistas. E ali na 8ª planície, a gente deixa de ser autista para planeta Terra. Mas eu acredito que será autista em outro nível de evolução, porque vai conviver com coisas que nunca viu, que pode ficar lá parado sem saber o que fazer com aquilo, não é? Então, enquanto nos mantemos, vamos falar assim, na primeira planície do tempo, na segunda planície do tempo, você pode ter até uma certa astúcia, que tem gente que confunde inteligência com astúcia. Inteligência é a capacidade de nos fazer feliz, não é? Então, tem gente que confunde astúcia, quer dar aquilo que a raposa tem, astúcia mesmo. É astúcia. Tem gente que confunde esperteza, por fulano é esperto com inteligência. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Nada, absolutamente nada a ver. Sagacidade. Aí saca que aquela pessoa é ingênua e passa a perna nela. Isso não é inteligência. Não é? Se você manipula uma pessoa, você não é inteligente. O inteligente jamais manipularia ninguém. A inteligência dele não permitiria saber que ele só conquistou aquilo através de uma mentira, de uma manipulação. A inteligência não permitiria. Né? Estou começando a entender a astrosofia. Então, enquanto a gente está aqui, muito ligado no poder, então tenha bastante atenção quando uma pessoa diz assim, eu tenho um amigo que pode resolver isso para você. Veja se está quebrando regras. Porque se a gente quebra uma regra, ela precisa ser, como é o nome? De todo mundo agora. Não pode ser uma exceção. Exatamente. Né? As exceções, elas não deveriam existir. Deveria-se ter o elemento fogo, principalmente, atua em cima das exceções. Observe sempre quando uma pessoa utiliza a exceção, não é para super beneficiar alguém e levar prejuízo para outras pessoas. É tirar a condição de pessoas terem a oportunidade de viver aquilo também. Não é? Então, exceção é uma coisa do poder. O pessoal do potencial não precisa de exceção. Eu vou fazer vestibular, tem uma vaga, eu vou lá buscar. Se eu não entrar, é porque eu não tinha condição. Uma moça uma vez me escreveu, Lu, eu não me preocupo se eu vou para o umbral, quando eu sair de planeta Terra, porque eu não me preocupo, porque se lá Deus acha que é o melhor lugar para eu ficar, para eu evoluir, eu disse, olha que potencial que essa menina tem. Né? Realmente Deus sempre sabe o que é melhor para a gente.
né? Então, o potencial, ele nunca vai atrás das exceções. Ele vai atrás de desenvolver a força dele. Quem tem força não precisa de poder. Então, presta bem atenção. Se você quer evoluir, quanto mais você desenvolver o seu potencial, quanto mais você desenvolver a sua força, mais o elemento terra, mais os juízes da terra se aproximarão de você. Porque os juízes da Terra, os mestres ascensionados, também são juízes de planeta Terra. Juízes no sentido de trazer juízo, de trazer informação, de trazer ajuda, não de prender em cadeia, tá? Não de delegado. Quanto mais, porque isso aqui é muito denso, o poder é muito denso, o poder é muito exclusivista, o poder é egóico, o poder é egocêntrico. Não é? É exatamente por causa disso que dificulta a evolução em planeta Terra. O que mais dificulta a evolução em planeta Terra é a palavra exceção. Porque às vezes para não é, ter a exceção de ter um carro que só ele tem no Brasil, quantos milhões passam de fome? Entendeu? Então, a gente mudar de planície, evoluir espiritualmente, querer aproximar para perto de si os mestres ascensionados, aí no que diz respeito à Terra, tá? Você tem que se aproximar do seu potencial e desenvolver a sua força. Prestar bem atenção naquilo que você está adquirindo. Se você adquiriu com seu potencial ou porque alguém fez uma maracutaia, sei lá, um salamaleque para você conquistar aquilo, né? Herança é uma coisa tão perigosa. Tem gente que sabe lidar com herança, tem gente que não sabe. Porque fica ali no poder e não desenvolve, não vai fazer um estudo, uma faculdade, tem dinheiro para quarta, quinta, sexta geração. Vocês nunca ouviram falar de casos assim, né? Então, os juízes da Terra vão trabalhar sempre para você desenvolver o seu potencial. E o que é seu potencial? Seus talentos naturais. Se você canta, então vamos ajudar você a cantar. Se você é boa em matemática, se você é boa em português, se você está perto do que você é boa. Porque naquilo que você é bom, você tem força para poder desenvolver. Quantos casos a gente ouve disso? De meninos que estavam na favela e que iam ser médicos, e são médicos, e estão médicos, e estão dando grandes médicos. É porque as pessoas não acreditam, sabe por quê? Porque o poder aparece mais do que o potencial. Poder é uma coisa que, se você é filho de fulano, é mais fácil você se candidatar a vereador. Observe. Não é? Observe. Então, o que a gente precisa fazer? Desenvolver a nossa força. Como é que a gente desenvolve a nossa força? Descobrindo os nossos talentos pessoais, trabalhando naquilo que a gente gosta. E aí vai começar a ter força, porque os juízes da Terra vão começar a encostar em você ali. Não é? Os juízes da Terra, todos os juízes da Terra, toda a força de potencial, de crescimento, vai encostar em você. Aqui não, aqui fica o denso. Aqui fica na lei de retorno. O cara está no poder hoje, amanhã ele não está, ele é traído, aquele trai, aquele não trai, aquele é traído. Fica nessa confusão que a gente assiste. Vamos ver o outro? Biel. O ar. Outro elemento. A mesma coisa, enquanto a gente insiste em se manter muito no egoísmo, muito centrado em nós mesmos e não olhar para as outras pessoas, seremos imediatamente magnetizados. Aqui você é puxado pela energia da incompreensão. E o que acontece com a energia da incompreensão? Eu vou dizer. Tudo que você faz para os outros, que incomoda os outros, você não percebe. Mas se uma pessoa fizer alguma coisa que não foi nem diretamente a você, não foi nem com você, ela estava andando sem querer, esbarrou, você acha que ela fez aquilo contra você. Não é? Isso aqui,
Enquanto a gente se mantém nessa planície do tempo, você vai ver a capacidade de incompreensão. Pessoa que tem dificuldade de receber uma desculpa. Ô, fulano, me desculpe, eu fiz isso. Você, não vou lhe perdoar, não vou lhe desculpar. É o povo da incompreensão. Mas se acham as pessoas mais perfeitas do mundo. Pode conviver para você ver. Não é? Mas não tem misericórdia com ninguém. Não tem... assim, acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. O que é uma pessoa que tem incompreensão. Né? É aquela que acha que o menino está na rua roubando porque ele quer. Ela não consegue pensar que enquanto o filho dela está na escola e ela está naquele carro, indo no shopping Guatemi, no shopping caro da vida, comprar uma bolsa, a mãe daquele menino está lavando uma louça, ganhando um salário mínimo, ele está ali. E a vida na rua, ele pede as coisas, ninguém dá, ele aprende a roubar, ele aprende, vai no instinto. Né? Então, faz aquele menino ali é ruim, e às vezes ela não sabe que ela pode ser mais ruim do que aquele menino que está ali fazendo aquilo. Não é? Então, é como eu falei, isso aqui é um lado denso, magnetismo. Eu estou fazendo o eletromagnético, o documentário eletromagnético, para vocês entenderem como magnetiza mesmo. Vocês vão ver que coisa impressionante. E enquanto a gente está aqui na incompreensão, a gente não compreende ninguém. No momento que a gente começa a ir para a quarta, terceira, quarta, quinta planície, a gente começa a compreender as pessoas, a gente começa a não julgar. Aí os juízes do ar vão todos para o seu lado. Não é? Vai tudo. Por quê? Porque você é uma pessoa que compreende os outros, porque você é uma pessoa que tem facilidade de entender o que está acontecendo com outra pessoa, porque você consegue se colocar no lugar do outro. Então, os juízes da compreensão. Vocês já falam por aí, mestre Lanto é de tal raio. Eu fiz uma conta aqui do meu aniversário e dizem que para essa conta de aniversário eu sou do raio amarelo. Não. Se vocês quiserem saber, continuem assistindo aqui a Astrosofia que você vai ver. Porque cada mestre tem uma afinidade com esses elementos, se vocês não veem isso. A gente está só na segunda ou terceira aula hoje, né, Biel? É sim, quarta aula. Então, um trabalho que a gente precisa fazer, minha gente, é se abrir para a compreensão. Parar de julgar. Para quê? Para que as coisas boas cheguem a você. Já estejam juntos de você. Vai cobrindo a sua aura, não é? A terra e o ar vai cobrindo a sua aura de potencial e compreensão. As pessoas que olharem para você vão logo descobrir o seu talento, que vai estar à flor da pele. As pessoas vão olhar para os seus olhos e vai descobrir logo o seu talento, quem é você, pelo tom de sua voz, pelo gestual de suas mãos, pelas palavras que você escolhe falar. A pessoa já vai dizer, essa pessoa é uma pessoa compreensiva. Quem não quer conviver com uma pessoa compreensiva? Até os incompreensivos querem. Não é? Até quem não tem compreensão quer conviver com uma pessoa compreensiva. Então, tudo isso pode ser desenvolvido com tolerância, com paciência. É assim que a gente chega lá. Muda a forma de você falar. Muda o paradigma, muda a forma. Você vê um menino na rua, você não fica achando que ele é um bandido, você fica achando que ele é uma vítima até sua. Vai mudando mesmo a cabeça da gente, vai vendo a gente olhar o mundo e vendo o mundo de uma outra forma. Se abrindo para o mundo, se abrindo para as pessoas e se abrindo para as polaridades positivas encostarem junto da gente. Vamos ver outra, Biel? Quem é que Biel vai trazer agora? A água. Olha só, enquanto a gente está ali, como eu falei, que a gente insiste em ficar na primeira e segunda planície do tempo, e quero deixar bem claro, porque já tem gente que diz assim, bom, eu não sou autista, então eu não estou na primeira planície, tem na segunda. Não é isto. Digamos que os autistas
claramente estão. Mas o que caracteriza é isso aqui, ó. É uma pessoa incompreensiva, é uma pessoa que fica tentando, através de um amigo, resolver as maracutaias, desenvolve a esperteza em vez de desenvolver a inteligência, que é uma coisa completamente diferente. Quando eu ouço falar, por exemplo, eu sei que à tarde a gente está fazendo um trabalho para o hemisfério norte, mas aqui no hemisfério sul inventaram uma coisa, o jeitinho brasileiro. Eu sei que eles conhecem isso lá, porque já falaram para mim, já me perguntaram o que é isso. Então essa forma, sabe, esse pessoal é o pessoal da primeira e segunda planície. Foi na terceira, você já não aceita isso. E olha aqui os juízes da água, ó. Enquanto você está nessa planície, por mais que os juízes da água lhe materne, lhe dê amor, mais desamor você vai dar. Não é? É difícil a gente lidar com pessoas que estão nesta planície, porque você trata ela bem, você faz coisas boas para ela, não tem peso nenhum. Ela acha que é obrigação que você tinha, ou se esquece com a facilidade imensa as coisas boas que você fez. É verdade. E lhe julga de uma forma, não põe na balança, não é? Não põe na balança, por exemplo, eu estou aqui com o pé machucado, o Biel está tomando o maior cuidado comigo. Aí eu achar que o Biel vai pegar um machado e vai bater no meu pé. Poxa, como é que eu posso pensar duas coisas tão diferentes da mesma pessoa? Esta foi a camada que eu mais sofri para compreender. Eu confesso a vocês, porque eu fazia assim, não, mas aquela pessoa foi tão amada por esta, como é que pode acreditar que essa pessoa que deu tanto amor está cometendo um desamor agora bobo, um machucado bobo? Então você, cuidado. Se você sabe que uma pessoa te ama e alguém chega para você e diz assim, olha, fulano de tal disse isso de você, pense assim, mas essa pessoa me ama tanto. Lógico que o outro vai dizer, não é amor, você fique com você. Eu não estou nem dizendo que você não acredite no que essa pessoa está, ou no que o intrigante está dizendo. Mas eu estou dizendo que você pense. Se uma pessoa que ama, que já teve N gestos de amor com você, poderia facilmente cometer um gesto de desamor. Esse é o maior problema de planeta Terra. Quantos casos eu já tive de chegar para mim e dizer assim, pois minha irmã tinha ódio de meu marido e de mim, eu não sabia, e ela me contou que meu marido estava me traindo, eu acreditei, porque era minha irmã, e 15, 20 anos depois eu soube que era mentira. Então, eu estou dando esse exemplo aqui para vocês poderem entenderem que quem se mantém na coluna do desamor, a gente está dando amor, mas ele sempre vai responder com desamor. Essa é uma coisa bem fácil da gente observar, se nós nos mantemos nesta planície, ou quem está em volta da gente se mantém nessa planície. Agora, amor é respeito, amor não é manipulação. Eu amo meu filho, eu amo tanto que eu quero dar um carro a ele se ele fizer engenharia. Isso não é amor, isso é manipulação. Eu estou falando de amor mesmo. De amor, de respeito ao livre-arbítrio do outro, dessa coisa que as pessoas falam tanto, né, que tem 4 letras em português, 4 letras em inglês, não sei outros idiomas, tão poucas letras, não é? E que a gente demora tanto de aprender. Porque é isso aqui que faz a gente desequilibrar. É isso aqui que faz a gente desequilibrar. Essa foi uma planície que eu ficava sem conseguir. Mas como aquela pessoa teve tanto gesto de amor com aquela pessoa e esta pessoa está acreditando que ela... Isso é mentira, essa pessoa não fez isso com você. Não fez porque quem me contou. Bom, vai ver que esse que acreditou também está aqui, né? E ainda não consegue acreditar no amor.
Quem está no desamor não acredita no amor. Acha assim, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Aí eu estou fazendo uma coisa amorosa para você, aí a pessoa acredita que eu estou fazendo aquilo para lhe seduzir, porque eu quero alguma coisa sua. Quem ainda não chegou na terceira planície pensa assim, não me ama não, está fazendo isso porque quer alguma coisa minha, quer tirar alguma coisa de mim. Isso foi uma das coisas que eu agradeço muito os mestres, eles terem feito, faça o seu trabalho assim. Eu fazia, um dia que vocês forem na minha chácara, você vai ver lá meu salão, um salão, vinha quem queria, não é? Sempre comprei preços baratos para poder manter o trabalho. Estou sentada aqui, sento, faço, né? Isso aqui é eu e Biel fazendo as nossas coisinhas para mostrar. Eu agradeço ao mundo espiritual isso, porque a pior coisa da vida é você estar fazendo, para mim, eu estar fazendo uma coisa que a pessoa está achando que eu estou fazendo aquilo para seduzir ela. Não é para seduzir. Se você não quer assistir meu curso, não assista. Agora, não é para te seduzir. Quando eu falo que eu amo a humanidade, é porque eu amo a humanidade. E eu sei. Não precisa ninguém acreditar. Não é? Porque uma pessoa, quando ela ainda está na primeira e na segunda planície, que ela não foi para a terceira, ela não acredita que é amada. A pessoa dá uma coisa a ela, ela acha que é por interesse, é porque quer tirar alguma coisa, que aquilo ali tem uma armadilha. Como é que fala? A cobrança depois, vai vir a cobrança. A cobrança. Eu não acredito em nada disso. Se você me deu uma coisa, eu acho que é por amor. Então, presta bem atenção nisso. Se você é uma pessoa que acha que todo mundo que está te dando uma coisa é por interesse, você ainda não vai refletir o que é amor. É por isso que nós precisamos, indo passando esses conceitos, para fazer a limpeza de chakra profunda. Para fazer uma limpeza, não vai ser só uma vez que vocês vão fazer, vocês vão ver. Não é? Para fazer uma limpeza de todas as densidades que essas energias deixam. Olha o fogo aí. Quem está na primeira e segunda camada, ele é imediatamente puxado para a injustiça. Ele se acha tão injustiçado que ele se libera a fazer injustiça com as outras pessoas. Se você acompanhar uma autista ali, se acompanhar o trabalho da Denise, por exemplo, você vai ver isso. Né? Eles às vezes fazem injustiça com ela. Ela contou até um caso aqui. Ela fez, não, mas eu vim trabalhar porque... Por que você acha que eu vim trabalhar? Por que você acha que eu estudei tanto? Eu estudei tanto porque eu posso lhe ajudar. Vamos trabalhar? O garoto disse, vamos. Não é? Então, enquanto a gente... Mas aí nós estamos falando de autista mesmo. Né? As pessoas que não conseguem se manter na terceira camada do tempo, que é difícil para elas sempre se acham injustiçadas. E aí, já viu, né? Se libera a fazer injustiça com os outros. Se libera, você fez comigo, eu estou devolvendo na mesma moeda. Aí tem gente que ainda vai puxar Moisés, olho por olho, dedo por dedo, sei lá, né? Tem gente que vai buscar as coisas do Velho Testamento para poder se justificar, né? Quando você está a partir da terceira camada, da terceira planície do tempo, se você faz uma injustiça com a pessoa, você não se sente bem. Você vai procurá-la para justiçar. Pois olha, aquilo que eu fiz foi uma injustiça. E eu vim aqui fazer a justiça agora. Né? Tem uma coisa que eu digo que eu vou repetir aqui. A gente só pode fazer, ó, justiça com as próprias mãos e em cima do coração. Tem gente que confunde injustiça com vingança, né? Que é parecido também. Ou confunde justiça com vingança. Aí não é nada parecido, não sei como é que faz. Ah, ele me deu um tiro, eu dei 4 nele. Isso não é justiça. Nem injustiça, isso é vingança. É outra coisa pior do que injustiça. É os caminhos que a gente vai indo aqui, ó. Ainda existem caminhos mais densos aqui. A gente está falando dos elementos e de como eles nos magnetizam. Tá certo? Então, esses 4 elementos, minha gente,
são primordiais para o nosso processo de vida, para os nossos caminhos se abrirem. Por quê? A injustiça. Vamos lá, Bel, será que dá para a gente passar rapidinho? A injustiça. É que eu vou passar para eles rapidinho. O desamor, a incompreensão e o poder formatam o corpo da gente. Formata. A pessoa fica com o rosto, com face dura, né? Você olha, tem até medo da bom dia. São essas energias, elas constroem o nosso corpo. Constroem. E vamos lá, Biel. Potencial. Compreensão, amor. Compreensão, amor e justiça também constroem uma energia na gente, que o outro reconhece. Está diante de uma pessoa que ama, está diante de uma pessoa que pode confiar, tem um tom de voz, tem um jeito da pessoa ser, tem uma forma dela viver, não é? De ser uma pessoa confiável. Então, essa aula que a gente está fazendo aqui hoje é extremamente importante para vocês entenderem que essas energias manipulam a nossa matéria. Manipulam a nossa matéria. Deixa a gente com um ar fechado, ou embrutecido, não é? Deixa rancoroso. Não consegue se comunicar, uma pessoa dá bom dia, por que bom dia? Ou não responde. Ou quando olha para as outras pessoas, sempre pensa o mal. Sempre, se está me dando um presente é porque quer alguma coisa de mim. Né? Então, os juízes das planícies são terra, fogo, água e ar na polaridade positiva. Que eles estão ali esperando você chegar. Porque esta caminhada, quem tem que fazer é você. E aqui você vai ver como a Lu vai ensinar mais. Como eu faço, Lu? Existe um jeito para ajudar? Existe. Existe. É mágica, Lu? Não. Não é mágica. Por que é, Lu? Na hora você vai ver. Uma coisa de cada vez. Não é? Vamos botar isso aqui, Biel? Para eles verem? Vou botar aqui. Aqui, ó. Quarta, quinta camada já está assim, ó. Vamos deixar ele rodando aí. Tá dando para eles verem direitinho? Eles estão vendo grandão, enorme aqui. Ó. Estão vendo aqui assim, ó. É. Aí já tá tudo funcionando. Você tem mais... Precisa não, Bel. Você tem mais saúde física. Eles não estão te vendo não, estão vendo só a imagem. Tudo bem. Você tem mais... Mas estão me ouvindo. Tem mais saúde física, né? Mais sinapse aqui pelo cérebro, ó. Tá vendo, ó? Olha quanta energia, tá vendo? Fazendo já conexão, passando por dentro do chakra coronário, subindo e fazendo as conexões com os astros. O nome do negócio da live de amanhã, qual é, Biel? Data limite, o século da ascensão e a lua cheia do 30 de novembro. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui das planícies do tempo. Nós temos até 2037, aí vocês vão entender amanhã na live, para mudar um pouco a nossa cabeça. Não é? Para a gente estar... Vamos mostrar onde é que a gente precisa estar, Biel? Nas polaridades positivas aqui. De novo, o Baltazar está pedindo para mostrar. Na justiça, parado aí, Biel. Aqui, ó, tem um monte de mestre ascensionado aqui. Você acha que não? Que trabalha nesta corrente da justiça. A luz são 7 raios, você só falou de 4, calma. Em astrosofia, as pessoas querem um chip que bote tudo. Mas o chip quem faz é plano inverso. Aqui a gente precisa estudar um pouco para saber. Tá? Aqui a gente precisa estudar um pouco para saber. Até porque, a depender do que esteja acontecendo em planeta Terra, isso se modifica. Isso se modifica. Por exemplo, Elmória agora vai estar comigo em tecnologia. Porque ele foi ver uma parte de tecnologia que eu vou usar muito daqui para frente, que vai ser animação,
que Baltazar não viu. Vocês vão ver que isso de raio azul, raio amarelo, depende do tempo. Não é uma coisa fixa, assim, sou desse raio daqui não sai, nunca mais eu vou sair dele. Não. Os mestres não são assim. Eles estão ali no arco-íris, em todas as cores do arco-íris, assumindo um raio de energia para trabalhar, porque é aquele raio que ele tem que assumir naquele momento. Ele não só sabe trabalhar com aquele, imagina, ele sabe trabalhar com todos. Não é? Então, esses são os primeiros 4. Eu já disse a vocês que todo o aprendizado de ascensão, de evolução e de cura começa por coisas pequenas. Que não são pequenas. Injustiça não é pequena. Uma pessoa que vive de exceção, buscando exceção para si e para os outros, não é uma coisa pequena, é se negar a passar pelo crescimento de planeta Terra. Por isso que outro dia uma moça me escreveu, será que Baltazar me ajuda a arrumar um emprego? Por que ele iria fazer essa exceção para ela? Os grandes mestres não fazem exceção. Os grandes mestres ensinam coisas para você aprender a desenvolver, a ter força e ser independente. Porque só saímos de planeta Terra quando nos tornarmos independentes. E o que é ser independente? Não dá trabalho para os outros e nem dá trabalho para a gente mesmo. Não é? Quantas pessoas estão nos hospitais das colônias espirituais? Porque ainda são pessoas dependentes. Saíram de planeta Terra, mas ainda não aprenderam determinadas coisas, não aprenderam a quinta essência. Nós vamos estar falando dela no nosso próximo encontro, que foi uma coisa que Paracelso dedicou a vida dele a estudar o éter, a quinta essência, não é? Porque é importantíssimo. A quinta essência é o éter, é o elemento que nos liga às energias da natureza, que nos liga aos minérios, que nos liga à ascendência. Tá? E não se esqueçam que neste grupo ainda, nesses 3 meses, vocês vão receber o movimento de vocês individual. Vocês vão receber. A capa está pronta? Ainda não. Ó, o senhor mostrar a capa para vocês. Você acha que eles vão gostar, Bel? E muito. O Labirinto do Minotauro. É um trabalho que eu fiz com os mestres ascensionados, onde nós vamos fazer um trabalho em cima do dicionário esotérico, tá? E com outras coisas também. Encontrando, assim, os aprendizados, os ângulos dos aprendizados que cada um de nós precisamos passar. Que aí é bem individual. E por aí você vai saber, no seu raio, no raio que você passa, quantos mestres passam naquele raio ali. Vamos com calma. Tenha força. A astrosofia é uma coisa muito simples. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Cada planície é regida ou tem alguma relação com um determinado chakra? Não. Não é? Vocês estão vendo os chakras aqui. Os chakras é por onde os juízes passam para não dar juízo. É por onde as energias passam. Tá certo? Agora, vamos mostrar lá de novo, Biel? É porque eu pedi o outro desse e não veio ainda, né? Ainda não. Quando passa as polaridades negativas. Vocês vão ver quando chegar. Eu pedi ao rapaz que faz a animação e ele não me entregou. Como é que os chakras ficam? Esse que passou, vamos retomar ele? Esse, ó, é quando passa as polaridades positivas das energias. Né? Os juízes, as polaridades positivas. Aí, vamos lá para as palavras de novo, Bel? Vamos. Quando só passa injustiça. Vamos lá, Bel, a outra? Vamos, que eu estou pondo para eles também aqui, que são na frente. Quando só passa injustiça, poder, desamor, incompreensão, não é aquele campo áurico, não. Até porque o rapaz não me entregou a tempo.
Ele está providenciando e vocês vão ver como que fica. É completamente diferente. Ok? Eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu sempre soube e sei, astrosofia é um curso terapêutico. Se você for prestar atenção no que a gente está se falando aqui, você vai ver como você está se curando. E um dia você vai estar falando essas coisas para as pessoas e você vai ver ela dizer, eu estou melhorando com o que você está me dizendo. Então a astrosofia é um curso terapêutico. Primeiro porque ele situa no tempo, que é a fase que nós estamos. Nós estamos estudando as planícies do tempo. Que todo mundo fica aqui no planeta Terra, né? Querendo saber em que encarnação está, se na encarnação passada foi Cleópatra, se foi Napoleão. E eu digo, não importa em que encarnação você está, mas é importante você saber em que planície do tempo você está. É extremamente importante. É extremamente importante. Por isso que no curso de astrosofia a gente começa a falar do tempo. Depois falaremos sobre o espaço. Primeiro falamos de tempo, depois vamos falar sobre espaço. Depois vamos falar de peso, né? E vamos falando. Se a pessoa não está sabendo em que tempo ela está, existe o calendário condicionado que diz que hoje é que dia mesmo? 27 de novembro? 27 de novembro. 27 de novembro. Não é? Aí, se você for ver os judeus que não aceitam o calendário novo de Gregório, vai dizer, não é nada disso. Nós estamos no ano 5.600, não sei quanto. Então, não é desse tempo convencional que a gente precisa estar ligado. A gente precisa estar ligado ao tempo real, ao tempo que realmente existe. E a gente começa a astrosofia, minha gente, aprendendo sobre essas planícies do tempo que são reais. Então, nós temos em planeta Terra 10 planícies do tempo, 2 não têm a ver com o homem. Falarei isso em outro momento. E essas 8 planícies que a gente vem conversando aqui, sem nenhuma pressa, porque tem coisas que se você não entender, quando eu for falar lá na frente, você não vai entender mesmo. Então, pressa não importa. É um momento para você se situar. Dizer, em que tempo eu estou me colocando? Não é? Foi-me feita uma pergunta aqui, num dos encontros passados, se uma pessoa podia mudar de planície do tempo na mesma encarnação. E eu respondi o seguinte, geralmente não. Geralmente não. Mas nós estamos passando por um microclima, que é esse período de transformação e apocalipse que a gente está passando. Então, Baltazar achou por bem que eu falasse já sobre isso com vocês, só que ele diz o seguinte, essa parte vai ser aberta. Você vai falar para todas as pessoas essa parte. E depois você detalha mais ainda com quem quer aprofundar no curso de astrosofia. Então eu convidaria vocês todos a estarem assistindo amanhã, porque eu vou estar falando do que é 1937 a 2037, tá? Eu vou estar respondendo uma pergunta que me fizeram aqui. Porque, geralmente, fora desses microclimas, fora de período de átomo translúcido, fora de período apocalíptico, geralmente não. Sabe por quê? Porque a gente só fica encarnado, totalmente encarnado, um dia no planeta Terra. Sabe que dia é esse? O dia que a gente morre. Até antes de morrer, nós estamos encarnando. É no gerúndio. A gente pode encarnar um aprendizado, a gente pode aprender uma coisa e sair daqui mais evoluído. Tá certo? Então, ali é que a gente sabe que a pessoa não vai dar mais para trás naquela encarnação. Mas Cristo mesmo disse que muitos morreriam na praia. Eu nem gosto quando eu leio essa parte na Bíblia. Muitos morrerão na praia. Não é? Que eu vejo que são aqueles que andaram nas planícies do tempo e por ego e por alguma coisa acabaram perdendo o trem. Então, no curso da tarde para o Hemisfério Norte, eu comecei com uma pergunta que foi super interessante e eu vou começar à noite, no curso da noite do Hemisfério Sul, com outra pergunta. A outra está gravada, você vê depois lá, tá? Só para fazer um curso mais rico.
Aqui a pessoa pergunta o seguinte: Alu, as planícies do tempo também são válidas quando desencarnados? As casas astrais também acompanham essa ordem de evolução? Sim! É como diz a tábua de Esmeralda, o que está embaixo está em cima. O que acontece nas casas astrais é um trabalho profundo para as pessoas, nos intervalos de encarnação, prestarem atenção o que elas estão fazendo com a alma delas, com elas mesmas. Eu sugeriria, eu tenho um monte de fitas, né, Bel? Naquilo que você chama de Aluflix, que eu já falo sobre isso. Desvio encarnatório, projeção encarnatória, nascimento, como escolhemos o nosso nascimento. Então, acho que se vocês forem lá, porque às vezes a pessoa vê a coisa como entretenimento. E isso aqui não é um entretenimento, aqui a gente está fazendo um curso. Então, você viu aquelas fitas que a Lu já gravou como entretenimento. Se você voltar agora e olhar como um curso, e já de posse dos conhecimentos que você já tem, você vai ver quanta coisa profunda está sendo dita ali, que simplesmente vista como entretenimento, a pessoa até, né, achou bacana, mas não aproveitou tanto. Então, sim, no jeito que a gente desencarna é como nós estamos. Se desencarnamos e somos um ser egoísta, continuamos egoísta. Continuamos, às vezes tem pessoas que para saírem da segunda planície do tempo, às vezes passam 500 anos no umbral. É verdade, porque guardam muito ódio, guardam muita raiva, guardam muito rancor. Nós vamos estudar muito hoje, isso aqui nós vamos ver. Vocês estão lembrados dos portais que a gente estudou? Lembra do primeiro portal, o segundo portal, o terceiro portal, o quarto portal, o quinto portal? Então, os juízes que a Lu vem falando nos textos, os juízes da planície do tempo, são os elementos, os conselhos, as luzes que passam pelos portais, nos nossos chakras, no nosso corpo sutil e nos transforma em seres cada vez mais evoluídos. O pensamento hermético, como a gente já conversou, é uma metodologia para estimular vocês a fazerem sinapse mais profunda, a fazer vocês pensarem. A astrosofia não é um curso dicionário. Você abre o dicionário, acha que já sabe qual é a palavra, daqui a pouco vai escrever a palavra de novo, vai ter que olhar de novo porque não decorou. A astrosofia é um curso terapêutico, que você vai curando a você mesmo para você poder curar as outras pessoas depois. Tá certo? Então, vamos ver um pouco tudo o que pode ser mestre nosso, o que pode ser juízes do tempo, das planícies do tempo, que a Lu fala nas fitas. Vamos ver? Um mestre, um amigo, um mestre ascensionado, um sonho, mas tem outros que são muito mais importantes. E o Jader Saito preparou um material até maior para vocês verem quantos juízes do tempo. Porque eles não são juízes que condenam, não é como o planeta Terra, aquele juiz que bota na cadeia o delegado. São juízes que nos transmitem juízo, que nos transmitem conhecimento. Vamos mostrar para eles? Vamos? Já está lá? Eu vou ver aonde? Eu vou ver aqui. É que como eu estou com o pé quebrado não, machucado. Olha, os juízes do tempo. São as energias, todas as energias que vêm pelo sistema solar, trazendo de todo, que vem pelo Sol, desculpa vocês, trazendo do sistema solar, que passam por nós, que deixam no nosso campo áureo. Esses são os juízes do tempo, não é? Existe o juiz do fogo, da água, da terra e do ar. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre eles. Mas é porque eu acho que essa fita que o Jader Saito fez mostra pra gente, abre a nossa mente, de que a gente não mora numa casa, a gente mora num sistema solar. E que essas energias estão convivendo conosco a todo momento. Eu vejo que o homem cresceu quando a América descobriu. Eles viram que além do horizonte tinha a Terra, tinha um continente americano. E eu acredito que quando nós, seres humanos,
começarmos a enxergar que nós habitamos um sistema solar e que tem outros planetas, nós teremos uma visão muito maior sobre nós mesmos, né? E de tudo o que está à disposição do nosso crescimento. Olha aí, tudo isso é juiz do tempo. São as energias planetárias, não é? Olha que beleza isso aí. Os 4 elementos são juízes do tempo. Principalmente esses. O mentor, os mestres ascensionados. Já teve gente que já me escreveu, se a Lua, eu sei que o mestre ascensionado que me acompanha é fulano de tal, porque me ensinaram que se calcula pela data de nascimento. Não tem nada a ver, desculpem. Mas acho que a gente com um pouco mais de amadurecimento espiritual vai ver que não é só isso, né? Que tem a ver com o aprendizado que nós estamos fazendo aqui em planeta Terra. Não é verdade? E eles trocam de lugar. Eles trocam. Eu vou cuidar disso agora, você cuida daquilo, você cuida daquilo. Porque o tempo não é estático. Os mestres ascensionados também são juízes do tempo. Volto a repetir, não o juiz que condena. O juiz que transmite um juízo, um conhecimento que amplia a nossa consciência. Então, viu quantas coisas são juízes do tempo? Viu quantas? Eu vou partir direto aqui para os juízes agora dos 4 elementos, Biel. Vamos fazer aula um pouco diferente. Primeiro que eu não gosto de falar nada igual, que eu não sou papagaio. Olha aqui o campo áurico da gente, tá vendo? Aqui está, essa vermelha aqui, é energia kundalínica. E aqui é o cordão umbilical etérico. Eles ficam girando o tempo todo, eles não param de girar. Tá? Essa aqui é uma imagem que a gente faz assim para ajudar vocês a compreenderem. Mas Biel tem elas girando, não tem, Biel? Tenho sim. Então vamos lá. A energia kundalínica, quando ela se movimenta, essa daqui, ela mobiliza os juízes da terra e do fogo. E o nosso cordão umbilical etérico, que é esse que está aqui em cima, ele mobiliza os juízes da terra, da água e do ar. Então, Kundalini, terra e fogo, cordão umbilical etérico mobiliza as energias dos juízes do água e do ar. E vai jogando aqui para ler o nosso inconsciente, ler os nossos chakras. Eu gosto desta imagem porque isso somos nós. Esse corpo a gente tem em todas as encarnações. Agora, se nascemos na África, nascemos mais moreninho. Se nascemos na Áustria, nascemos mais lourinho. Né? Se nascemos na Bahia, como eu, nascemos mais miscigenados. Mas, entendi, então a matéria vai depender muito do nosso DNA, do país que a gente nasce e tal. Mas aqui dentro, todo mundo é muito parecido. Não é? Então, os juízes do tempo, das planícies do tempo, eles vão passando aqui dentro. Nós é que precisamos desenvolver esses chakras para tomarmos consciência e recebermos o juízo que eles querem nos transmitir, que eles nos transmitem. Vamos lá, Biel? Olha eles aí, tá vendo? Aqui nós já estamos colocando a imagem no campo áurico, não é? Essa está sem o cordão umbilical etérico. Sem a Kundalini. Sem a Kundalini. Nós estamos... Obrigado, Biel. Que a gente tem um monte de imagem e vai buscando aqui, né? As animações. Eu encomendei outras, porque disse que isso demora para fazer, mas está chegando mais. Então, aqui vocês já estão vendo o campo áurico. Essas bolinhas todas aqui, ó, são juízes. Juízes que transmitem um código, que transmitem um conhecimento, que transmitem um juízo, um pensamento, um insight, com o objetivo de nos levar a desenvolver e crescermos dentro das planícies do tempo. Tá bom? Vamos lá, Biel? Então, olha aí, tá vendo? É isso aí. Todas essas bolinhas aí são juízes
que estão por nossa aula. Isso pode ser um registro acástico, já expliquei aqui o que é. Como os elementos terra, fogo, água e ar, que nós vamos ver a função e o quanto esses elementos nos preparam agora. Eu acho que por aqui tá bom, Bia. Eu acho que aqui a gente já deu uma boa imagem, uma boa ideia. Eu havia pedido a vocês para vocês darem uma lida no livro Caminho de um Aprendiz, um lugar onde eu falo sobre as energias mãe do planeta Terra, onde eu falo sobre vivências com o planeta Terra. Eu peguei aqui a síntese. E depois eu fiquei, né? Eu não sei, deu uma coisa na minha cabeça de achar que todos vocês têm esse livro. Eu peço desculpas. Tá vendo? A Lu também erra, né? Quem não tem esse livro, eu vou pedir a Biel, você manda para eles, Biel, o capítulo do Caminho de um Aprendiz que fala sobre isso. Tá bom. É porque, veja, desculpem, como a maioria dos meus alunos, que eu sempre dei aula de astrosofia, tem o livro Caminho de um Aprendiz, eu cometi aqui um ato falho de professor, que dá muito aquela matéria e acha que todos os alunos já têm, não é? Aqui é esse livro, e nele que eu falo muito sobre muitas coisas, inclusive sobre isso aqui. Então, em planeta Terra nós temos os 4 principais juízes. Então temos o juiz da Terra. Todas as forças, vamos falar da força da Terra agora. Todas as forças têm o seu lado denso e tem o seu lado sutil. O lado denso tem uma força de magnetização maior, como força mesmo. E o lado sutil tem uma qualidade de magnetização mais iluminada. Eu diria que aqui força e aqui luz. Força, luz. Tá? Então, tem um monte de juízes da Terra. Pode só fazer mais uma vez o força, luz para eles? Posso. Força, luz. Por quê? Porque aqui é mais denso e aqui é mais sutil. Então, esse lado daqui, eu tenho uma força para magnetizar a gente muito grande. E esse lado daqui, nós é que precisamos magnetizá-lo, porque somos nós que precisamos buscar a luz. Poder e potencial são dois produtos da Terra. Quando nós estamos na primeira e segunda camada do tempo, lembra que eu falei, não vamos mais falar só dos autistas, tá? Porque para não ficar assim, tem muita gente que me escreve, não, se eu não sou autista, eu não estou mais na primeira e segunda camada. Eu canso de dizer que eu acho que todo mundo é autista. É a minha opinião pelo que eu estudei, pelo que eu sei. Eu acho que nossa consciência vai abrindo, cada vez nós vamos tomando consciência. Na terceira planície do tempo aprendemos a produzir, na quarta temos um contato mais profundo com as energias da natureza, na quinta sentimos necessidade de entregar obras para o coletivo. Eu acho que a gente vai se abrindo, essa é a minha opinião, tá? Mas vamos lá. Enquanto nós estamos nessa segunda planície do tempo, em que a gente ainda está muito ligado a gente mesmo, ao egocentrismo, ao próprio umbigo, não é? Nós temos uma tendência a ser imediatamente magnetizados pela energia do poder. Vamos dar um exemplo do que é isso aqui? Aqui é o que busca exceção. Então ele vai atrás de um amigo para ver se resolve o problema dele. Ele quer exceção, ele não consegue. Se ele viver a regra, ele acha que ele é uma pessoa comum e ele não quer ser comum. Então são pessoas que buscam o poder. Né? Então eu tenho poder, então se eu tenho poder, eu tenho condição de ser político, porque meu pai tem condição de pagar uma campanha para mim. Se eu tenho, entendeu o que é o povo, o que a gente chama o povo do poder? É aquela pessoa que está desempenhando aquele papel só porque ela tem um poder. Ela tem uma amiga, ela tem alguém que botou ela ali. Mas ela não tem talento, ela não tem força. Né? Porque quem tem força não precisa do poder.
Que aí quem não tem força precisa, né? De um pai, ou um tio, ou alguém que tenha um determinado acesso para conseguir determinada coisa para aquela pessoa produzir. E se você abre mão disso, você vai viver a regra e vai descobrir o seu potencial. Qual é meu potencial? Meu potencial é cantar, então eu vou cantar. Né? Eu vou cantar. Meu potencial é estudar matemática, então eu vou estudar matemática. Quantos casos a gente ouve de crianças de nascerem numa situação extremamente pobres, mas que se seguraram no seu potencial, né? Do lado de luz, aqui é o do elemento terra, se seguraram no seu potencial e conseguiram se formar em medicina, e foram, deu aí grandes médicos, advogados, isso a gente vê toda hora, não é verdade? Como a gente vê também pessoas que, por acreditar que já tem poder, que a família já tem uma condição financeira, acaba não desenvolvendo nada na vida, né? Então tem pessoas que viajam pelo mundo porque trabalharam e guardaram o seu dinheiro e tal. Tem pessoas que viajam pelo mundo porque algum poder foi dado a ela para aquilo, porque ela, por ela mesma, não tinha condição de desenvolver R$ 1 para ir ali na esquina. Está entendendo que eu falo do lado denso e do lado sutil da mesma energia? Então essa coisa de sagacidade, esperteza, nada disso é inteligência. A pessoa que é inteligente, ela não vai ficar contente adquirindo alguma coisa porque alguém era amigo ou tinha o poder e botou ela ali, né? Conseguiu no nepotismo, sei lá que nome se dá esse tipo de coisa. O meu amigo, minha amiga, sabe? Consegue, como é esse nome? Consegue coisas exclusivas, eu não sei falar muito disso, desculpem. Mas se conseguem coisas só porque tem uma amizade, porque tem... Muitas vezes as pessoas não desenvolvem força. Aí pegam uma doença, não tem força para enfrentar essa doença. Não é? Não tem, porque é lutando pelo potencial, desenvolvendo o nosso potencial interno, é que nossa alma aprende a ter força, a ter luz, a saber que aquilo é meu. Por quê? Porque é meu, porque eu aprendi, porque eu sei. O poder ele é volátil, depende de quem está mandando no momento. A depender de quem está mandando no momento, você vê isso na política, por exemplo. A depender de quem está mandando no momento, está fora da cadeia. A depender de quem está mandando no momento, está dentro da cadeia. Né? Isso, a gente vê isso em diversos cenários da vida. Né? E adivinha o lado que estão os juízes das planícies do tempo. Sempre do lado da luz. Os mestres, o lado positivo do elemento terra, os mestres ascensionados, os anjos da guarda, os santos, aí outros que chamam de orixás. Não importa que nome você chame, não é? Não importa. Cada cultura, santos, anjos, tudo isso são juízes do tempo. Mas aonde eles estão? Eles estão esperando o momento que a gente queira ter luz. Já ouviram você? Está na Bíblia, não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Então, todos esses juízes do vento, do tempo, os mestres ascensionados, mentores espirituais, seres de luz, energia mesmo, energias fortes, luminosas, energia de cura, ela espera a gente querer isso aí. Enquanto nossa cabeça está voltada em desenvolver sagacidade, passar a perna nos outros, conseguir uma exceção, dar uma de esperto, de raposa, nós ainda estamos lidando com um lado muito instintivo. Estamos ali na primeira e segunda planície do tempo, ainda no instinto. Não vai entender o lado de cá. Então, no momento em que você começa a construir, lembra que eu falei que a terceira camada a gente começava a construir, tinha necessidades, né? Eu quero construir. Aí você começa a entrar em contato com os juízes, com os mestres ascensionados, com os anjos, com as fadas, com as energias positivas, com os akashas. Aí os nomes, tem muitas culturas para vocês poderem escolherem, não é? Vamos ver outro elemento agora, Bel? O elemento ar. A mesma coisa. Aqui é o elemento, a parte densa,
E tudo que é denso tem mais força de magnetização. Eu estou passando por um processo, que eu já contei para vocês, de mudança no meu campo eletromagnético. Tem tudo a ver com esses 4 elementos. E aí eu vejo claramente, eu vou contar para vocês essa experiência. De uma coisa que meu corpo captava que era densa, e o que é que eu ouvia e as propostas que eu recebia. E as coisas que meu corpo captava que era sutil e o que eu ouvia também. Depois de viver isso no corpo, como eu passei, esse processo eletromagnetismo, eu compreendi bem mais isso. Eu vou começar a fazer esse documentário com vocês. Nós vamos fazer, sim. Tá? Vocês vão compreender muito mais, que eu passei pelo corpo, vocês vão ver. Então aqui, ó, né? A incompreensão. Uma pessoa que está na primeira e segunda planície, ela não tem incompreensão com ninguém, não tem misericórdia, nem com ela, ela é quem compreende, ela não quer saber. Ela fica esperando o outro errar ali para já, entendeu? Ela não tem a menor compreensão, ela é difícil lidar, é difícil. É muito difícil lidar. É muito difícil. E as pessoas que já estão a partir da terceira camada, planície do tempo, já são pessoas mais compreensivas. Aqui está dando para elas verem, né, Bel? Então. A compreensão que eu estou colocando aqui. Aqui não, aqui você já começou a desenvolver outra coisa. Você começa a ter mais compreensão com as outras pessoas, não é? Você começa a perdoar. Você começa a ver que errar é humano. E que se aquela pessoa errou, você dá uma oportunidade a ela, dela vir corrigir o erro com você. Se você errou, vá lá procurar ela, pedir uma oportunidade para reconstruir a história. Não é? Então vocês são... Está dando para compreender como são planícies bem diferentes do tempo? Não é? Então, a pessoa que está ali na primeira, segunda, ela não compreende ninguém. Ela não quer saber, ela passa no trânsito, ela tem mais pressa que todo mundo. A dor dela dói mais que a de todo mundo. Né? Tudo dela, todo mundo tem que esperar. Ou seja, são pessoas que ainda dependem. Teve um rapaz que me diz, Lu, depois que você disse isso, eu ampliei mais o meu entendimento do que é ser independente. Ser independente, primeiro mesmo, é não depender da tolerância dos outros. Isso é que é ser independente. Uma pessoa que está na incompreensão, que não compreende todo mundo, ela depende o tempo todo que as pessoas sejam tolerantes, que saiam da frente para ela passar com o carro dela, né? Ela bota o som dela alto, você quer dormir, mas ela está assistindo o som dela, problema seu se você quer dormir ou não. Aí você quer chamar a polícia, mas é um pai de família, pode ser que a polícia chegue aí, os filhos vão ver, a polícia entrar dentro de casa, aí você tem mais compreensão, você é melhor para aqueles filhos do que aquele próprio pai, aquela própria mãe. Não é verdade? Então, é isso, a gente começa a desenvolver a compreensão, a empatia, a partir da terceira planície do tempo. Aí, daí em diante, é rápido. Da terceira para a quarta e para a quinta, porque é mais rápido e mais fácil. Porque você já começa a se encontrar com os juízes que estão aqui nessa camada também. Na camada da compreensão tem mestres ascensionados aí, tem registros acásticas, tem mentores, tem cura, entendeu? Ou seja, tem tudo que é luminoso, tudo que é virtude para nos ajudar a ascender. Nós vivemos num universo que cada um de nós que ascende se torna um ser luminoso para o universo, nós diminuímos a quantidade de caos e de escuridão no universo. Não é só em planeta Terra. Cada vez que um acende a luz aqui, porque o universo ele tem essa mistura, né? Tá lá os buracos negros, a gente viu que tem as colônias, vimos que tem as casas astrais, vimos que tem lugares como o plano inverso, a casa das soluções. Então o universo é muito amplo. Então cada um de nós que acende a luz, né, que se torna um ascensionado, nós diminuímos no universo o caos e a escuridão. Começamos diminuindo dentro deste universo aqui.
tornamos-nos seres menos sombrios, tornamos-nos seres menos que carregam trevas, menos caóticos, não é? Nos tornamos seres mais luminosos na nossa rua, com os colegas de trabalho, ou seja, até com o universo. Ok? Vamos ver os outros elementos, Bel? Olha ela aí, a nossa grande mãe, a água. Né? O lado denso da água é o desamor. Eu disse para a turma de tarde, lá do hemisfério norte, que este foi o mais difícil de eu aprender. Gente, eu dei um trabalho a Hilarion, nosso Baltazar, para aprender esse elemento que vocês não podem imaginar. Porque era uma coisa que não cabia na minha cabeça. Primeiro que a gente pensa que o contrário de ódio é amor. Não é que o contrário de amor é ódio, e não é. O contrário de amor é desamor. Ódio é outra coisa, que não tem nada a ver. Não é nem o contrário de amor, é outra coisa mais instintiva ainda. Desamor é quando você não valoriza o amor que recebe. É quando você também não sente necessidade de amar as pessoas, né? Então a gente viu ali, né? Incompreensão, nós vimos o poder, agora a gente está vendo o desamor. A gente também não sente nenhuma necessidade de amar. Eu sinto necessidade de amar, graças a Deus, de encontrar pessoas para eu amar. Eu sinto necessidade de ser amada. Adoro quando vocês falam, eu amo a Lu, fico toda besta, não é? E o desamor são pessoas que para elas tanto fazem. Elas constroem uma encarnação de uma forma que para elas tanto faz se você a ama ou não. Não é? Elas estão tão presas ao próprio umbigo, ao próprio ego, que elas não têm a menor preocupação. Nem de amar, nem de ser amada. E vivem nisso que se chama desamor. E foi muito difícil para mim aprender. Eu tive que passar por lições muito dolorosas. Porque eu acreditava assim, não, se a gente amar, e acredito ainda, viu? Essa pessoa, um momento, vai passar a amar também. Não é? Hoje eu sou mais seletiva, hoje eu vou mais devagar com essa crença. Continuo indo com ela e irei, porque o amor é o remédio para o desamor. Quem cura o desamor é o amor mesmo. Mas aí você às vezes tem que dar até em doses homeopáticas, porque senão você não aguenta. Você fica exaurido, daqui a pouco você não está amando nem a você mesmo. Né? Do tanto que você se permitiu apanhar por aqueles que desamam. Né? Então a gente tem que ter um certo olhar sobre isso. Então tem gente que não está nem aí, ele está preocupado muitas vezes só em ter sucesso, ou ter dinheiro, ou ter isso. Ele não está preocupado que as pessoas tenham um amor por ele. Ele não fica preocupado se ele contou uma mentira e as pessoas descobriram que é mentira, aí ele só some, desaparece. Ele não tem, o caráter ainda está muito fraco. Entendeu? Então eles não se preocupam. E é uma relação difícil, porque se você vê, né, uma mãe que está dando amor ao filho e fica recebendo desamor, às vezes a gente vê muito isso, né? Um filho que agride a mãe, um filho que, entendeu? Que ainda não sabe amar, ainda não aprendeu a amar. Ele não sabe amar os amigos, ele não sabe amar as amigas, não é? Então ele bota drogas no copo das amigas para as moças ficarem bêbadas, ou elas botam dos amigos, entendeu? Um amigo que chama você para uma coisa que vai fazer mal ao seu corpo, ele não ama você, ele desamor. Há uma ligação, mas é no desamor, não é o ódio. No desamor você até convive com a pessoa, mas não a ama e não sente necessidade de ser amada por ela. Tem um aprendizado que para mim foi difícil de acreditar que tinham pessoas. Aí depois eu fui entendendo que sim. E aí cada vez vai ficando mais, os seus caminhos vão se abrindo
Por quê? Porque você agora já aprendeu a amar, já está caminhando mais para o amor, já está na compreensão, compreendendo mais as pessoas, está buscando o seu potencial, não está querendo mais lidar com o povo do poder, e está buscando o seu potencial, aquilo que você dá conta de fazer, um trabalho que é do seu tamanho, que você ali faz, você faz bem, você não vai atrás de um amigo para lhe botar num cargo maior, você não tem condição, mas só porque é amigo, é parente, sei lá, né? Então, à medida que você vai se aproximando das polaridades positivas dos juízes, que tudo isso aqui é juiz também, viu? Você vai se tornando uma pessoa, vai caindo para a quarta camada, quinta camada. Vamos ver aí, Bel. Esse aqui é que é danado, é o fogo, né? Esse é o elemento que nos dá limite. Esse é o elemento que muitas vezes as pessoas, mesmo a gente dando tanto desamor para elas, mesmo a gente tratando elas com tanta incompreensão, e elas ainda querendo nos amar, querendo nos ajudar, e esse é o elemento que pode dar limite, que pode dizer assim, não, chega. Então, os juízes do tempo, eles não são delegados, eles não são... Mas o fogo, ele é um elemento que ele vai trabalhar ali exatamente a força dele, a justiça. O fogo, ele sabe que ele não pode deixar a injustiça crescer no mundo. Então, ele tem que ficar bastante atento. Então, você aí que toda hora precisa, né, que é muito dependente do perdão do outro, dependente da tolerância do outro, saiba que o elemento fogo pode, uma hora dessa, dar um limite, sabe? Como criando uma situação, lhe dando uma lei de retorno, que você não consiga ter mais a ajuda desta pessoa, que segura toda a sua densidade, todos os seus maltratos, não é? Então, o fogo, ele é o elemento que ele chega para dizer assim, não, se eu deixar essa pessoa continuar fazendo tanta injustiça assim com a outra, né, a injustiça vai crescer muito. Então, esse é o elemento do limite. Quando fala assim, Lu, você acredita em karma? Acredito. Acredito. Karma como caminho, uma estrada. Uma estrada que tem obstáculos, e quando você transforma esse obstáculo, se transforma em luz. Que é isso aqui, não é fácil ser justo. Às vezes não é fácil, né? Às vezes o umbigo da gente não quer que a gente seja justo. Às vezes o nosso umbigo, o nosso ego, o egocentrismo, ou a nossa ambição, ou a nossa arrogância, quer que a gente tenha mais coisas do que os outros. Por isso que eu digo, não é fácil, você tem que trabalhar para ser justo. Você tem que dizer assim, não, mas para que eu vou querer ficar com tanta coisa e o outro sem nada? Aí o outro precisa existir. Entendeu? Na primeira e segunda camada da planície do tempo, para essas pessoas o outro não existe. Quando você já pensa assim, o outro já existe. Você faz, não, peraí, eu não preciso de tanto. Vou dividir com fulano, que ele também precisa, né? Então, você já está indo para onde estão os lados positivos, onde estão os mestres, onde estão a cura esperando. Esses 4 caminhos, na hora que você fizer esses 4 caminhos, aí você está muito perto de um processo de iluminação. Não é? Porque você é uma pessoa que aprendeu a amar, e isso constrói o nosso corpo. Você pega uma pessoa, vamos lá, Bel, uma pessoa que está na planície do tempo, onde ela é injusta. Onde ela é injusta. Os outros. Onde ela desama. Onde ela é uma pessoa incompreensiva. Uma pessoa que só pensa em ter poder, sagacidade. Isso constrói o corpo, a pessoa vai ficando com o corpo endurecido, não é? O olho fica com aquele olho ambicioso, sabe? Com aquele olho, parece que vai tomar da mão do outro aquilo que está na mão do outro. Tudo isso interfere nos nossos órgãos do sentido, interfere no tom da nossa voz, interfere no nosso gestual, interfere no nosso olhar.
tudo isso interfere no nosso som, já dizia Pitágoras. São essas 4 forças aí que faz com que tenhamos empatia, simpatia, ou que todo mundo olhe para a gente e ache a gente antipático, ache a gente uma pessoa difícil, não queira ter uma relação com a gente. Por quê? Porque se a gente vai ficando muito nas polaridades negativas, dessas 4 energias que a gente conversou agora, o nosso tom de voz é sempre duro, o nosso olhar é sempre duro, né? Nós não temos um carinho para dar, uma coisa boa para dizer a um semelhante, não conseguimos dividir o que temos. Por isso que a gente precisa peregrinar, precisa caminhar, precisa querer, porque a partir do momento que você deu uma caminhada dentro de um elemento desse aqui, um qualquer, o caminho já começa a ficar mais fácil. Você vai tirando os obstáculos. Não, eu não vou pegar esse poder, eu sei até que se eu fosse ali, aquela pessoa me arrumava aquele emprego, fácil, mas eu tenho um outro potencial, eu não sei isso, o que eu sei é aquilo ali, né? Ganha até menos, mas é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Então, no momento em que a gente vai nos medindo e fazendo e operando e agindo e atuando com o lado positivo das energias, nós vamos acendendo luz e vamos transformando esses obstáculos que estão no caminho, obstáculo até andar lá, né, em luz. Vamos ver, Biel, como é que fica? Beber aguinha, hein? Achei essa imagem linda que esse animador fez. Olha que beleza, tá vendo? Mas vamos lá. Aqui tá a energia Kundalini, tá vendo? Os juízes do tempo passando por dentro do corpo da gente, todo, vai até o cérebro, olha que beleza. Olha, tá vendo? Olha a nossa, olha aqui. Tá vendo? O chakra. Aí a luz acendendo, quando eu digo que acende até lá no universo. Então vai passando tudo por aqui. Aqui, se você tem uma doença, uma cirurgia, se você tem uma coisa difícil para passar, olha a qualidade de energia que está transitando já dentro do seu corpo. Isso lhe dá força a vencer mais obstáculos, né? Se fica doente, você tem mais força até para se curar da doença, até física. Porque o que vai passando por aqui por dentro são juízes que estão dando juízo, conhecimento, cura, compreensão, amor, justiça aos seus órgãos, que isso vai subindo. E o nome disso, qual é, minha gente? O nome disso é ascensão, o nome disso é iluminação. E aí já é um homem que está construindo o seu próprio éter. Quem trabalhava muito com isso era Paracelso. Ele buscava isso através dos pageris, né, que através de plantas ajudassem a nós a sair da polaridade negativa das energias e alcançar a polaridade positiva das energias. Foi estudando também Paracelso que eu pensei no Ossum, que vocês usam. Se o plexo solar está mais calmo, vai gastar menos energia, vai sobrar mais energia para você estudar. Então, todas essas coisas são juízes que passam por dentro do nosso corpo interior, não é? Olha só que beleza. Eu pedi a ele, a esse rapaz que está fazendo para mim, o oposto disso, mas ele ainda não entregou. Mas quando ele me entregar, eu vou mostrar a vocês, porque nós vamos usar isso. E o que é isso aqui? Isso aqui são os nossos 5 portais, lembram? Vamos dar uma lida nos 5 portais? Eu vou pedir às pessoas que se inscreveram no curso de astrosofia que Biel, você passa para elas, né? Os 5 portais. Passo. Tem que passar para elas poderem ver. Porque tem muita gente que está aqui desde o curso de membros, nas fitas de membros, se vocês forem ver. Gente, eu falei que tinha 5 etapas no trabalho. Nós estamos na segunda. A primeira etapa foi construir material didático. O que eu estou falando aqui, se você for agora rever, com tudo isso que a gente viu sobre a planície do tempo, sobre os 8 tipos de tempo, e você for ver desvio encarnatório, se você for ver karma, se você for ver o lado sombrio da cura,
você vai ver quanto vai ficar mais rico o seu conhecimento. Porque aquilo ali são consequências desta causa. Aqui a luta dentro da causa, que é a astrosofia. E ali, ó, se a gente não se cuida, o que acontece? Um desvio encarnatório. Está lá a fita do desvio encarnatório que a luz já preparou. Tá bom? Uma pergunta interessante. A pessoa precisa estar em alguma planície mínima para acessar as colônias espirituais? Sim. Você não consegue acessar as colônias espirituais só a partir da terceira planície do tempo. Porque você ainda está muito... a alma está muito grosseira. Agora, veja bem, o mentor pode vir pegar e levar a pessoa para o mundo espiritual. Entendeu? Quando eu falo que fica mais independente, então, a partir da terceira planície, você já fica mais independente, você consegue sozinho. Mas na primeira e segunda, não. Vai que você chegue lá e faça uma coisa que não pode. Por exemplo, né, você está num lugar onde tem pessoas, você chegou ali num lugar que tem pessoas que ainda não sabem que desencarnaram. Estão ali, o mundo espiritual está esperando que essas pessoas cheguem sozinhas às suas conclusões, vão fortalecendo o seu inconsciente. E o mundo espiritual está esperando isso. E aí você, para querer ser engraçadinho, fala assim, vocês todos aqui já estão mortos. Sabe aquela pessoa do aniversário que já não deixa fulano descobrir que a gente vai fazer uma festa surpresa, senão ela vai estragar e vai lá contar? Não existe isso assim na terra como no céu. Não é? Isso disse Jesus. E nas tábuas de esmeralda, que é escrito pelo menos 1500 anos antes de Jesus, já dizia, o que está em cima está embaixo. Então, na primeira planície, segunda planície do tempo, você só vai ao mundo espiritual muito acompanhado, para não fazer mal aos outros, nem a você mesmo. Tá bom, minha gente? Acho que fizemos um bom trabalho hoje. Um grande abraço, um beijão para você. Estamos juntos aqui no nosso curso de Astrosofia. Um beijo, queridos. Tchau.